no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, do versículo 1 ao versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 1 ao versículo de número 8, onde falaremos sobre a soberania de Deus na missão cristã. Iremos falar sobre esse tema, a soberania de Deus na missão cristã. Bem, a palavra do Senhor nos fala assim: e chegando também a Derbe e Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo queria que ele o acompanhasse, e tomando-o então, o circuncidou por causa dos judeus que viviam na região, porque todos sabiam que seu pai era grego. E à medida que passavam pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para serem obedecidas. E desta forma as igrejas eram firmadas na fé, e a cada dia cresciam em número, e atravessaram a região da Frígia Galata, mas foram impedidas pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram perto de Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E então, passando pela Mísia, desceram para Troade. Amém. Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, diante da Tua poderosa palavra, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco neste lugar. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade, o Teu querer em nossas vidas. Eu diminua para que Tu cresças, que eu sumo para que Tu apareça. O que nos importa, Senhor, é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado neste lugar. Por isso, Pai, nós te pedimos, continua, Senhor, a bradar em nossos corações. Assim como o Senhor já tem falado através dos louvores entoados na Tua casa, assim como o Senhor já tem falado através das palavras lidas, através da direção desse culto, através da intercessão, através, Senhor, das orações entoadas ao Ti, ó Senhor. Por isso aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Aqui estamos para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Por isso, Senhor, te pedimos, fala conosco neste lugar. É o que nós te pedimos e te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, no domingo passado nós vimos a respeito de uma divergência entre Barnabé e Paulo, aonde talvez acreditavam-se que iria acabar com o avanço do Evangelho, mas com aquela discordância que eles tiveram, aonde Barnabé decide levar contigo Paulo e Paulo decide João Marcos, e Paulo não quer que João Marcos vá com eles, porque João Marcos já tinha abandonado eles outrora, quando eles estavam na primeira viagem, anunciando e pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Então eles têm uma divergência, e ali Barnabé decide ir com João Marcos, e Paulo decide ir com Silas para outro lugar, aonde talvez aos olhos humanos seria uma separação, ou seria uma destruição, um desastre, se torna uma dupla separado de missões para lados opostos, mas continuavam anunciando e proclamando a palavra do Senhor. Vimos também lá em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, quando Paulo chama João Marcos para estar com ele, dizendo que ele era muito precioso para o ministério do Senhor. Há momentos que talvez caminhamos com algumas pessoas, mas há momentos a qual o Senhor nos faz viver algo diferente. Mas o Senhor é quem realiza, é quem faz talvez aquilo que achamos que pode ser o fim em algo maravilhoso em nossas vidas. O Senhor tem um plano
maravilhoso para cada um de nós. Barnabé, um homem que decide dar uma nova oportunidade para João Marcos. Paulo, como um homem prático, decide talvez não continuar com esse homem naquele exato momento, pois Paulo bem sabia os sofrimentos que ele precisava passar por Cristo Jesus. Mas agora estamos diante de um texto onde a soberania de Deus é Ele quem é soberano na missão. É Ele quem decide, é Ele quem faz, é Ele quem realiza na minha e na sua vida. A missão de Deus não depende dos nossos planos, mas a direção do Espírito Santo que abre e fecha as portas conforme a sua vontade. Diante desse texto, a qual acabamos de ler, vamos ver alguns momentos, o momento da preparação, o momento do avanço do Evangelho, o momento de decisões, de planos, talvez de pregar para a Ásia, para outras regiões, mas nós vemos diante desse texto que é direcionamento, que a ordem é do Espírito Santo de Deus. É Ele quem é soberano em nossas vidas, é Ele quem tem o poder, é Ele quem tem o controle. Por isso a missão de Deus não depende dos nossos planos, mas da direção do Espírito Santo, que abre e fecha portas conforme a sua vontade. Imagine você, com todo o planejamento da sua vida, talvez você tenha planejado fazer uma faculdade, escolhido o emprego dos sonhos, talvez decidido e marcado uma viagem, e de repente tudo dá errado. Portas se fecham, frustrações, dúvidas, lágrimas. Agora pergunto, será que as portas fechadas são realmente derrotas? Ou podem ser partes do plano perfeito de Deus? Precisamos olhar para as nossas vidas e pensar se verdadeiramente, às vezes, as portas fechadas que encontramos são para o nosso mal, ou são para o nosso crescimento, ou são para que o Senhor realize a sua obra na minha e na sua vida. O Senhor tem planos maiores para mim e para você. O Senhor tem planos a qual nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Ele tem preparado para mim e para você. Por isso precisamos entender, e diante desse texto iremos entender a soberania de Deus, como Deus age conforme a sua vontade e o seu querer. Precisamos obedecer, precisamos fazer a vontade do Senhor. Você já se frustrou porque Deus fechou uma porta que parecia boa aos seus olhos? Talvez você esteja aqui nesta noite e você tenha se frustrado alguma vez na sua vida, tenha se entristecido porque alguma porta se fechou na sua vida e para você, aos seus olhos, ela era uma porta boa. A palavra do Senhor em Provérbios vai nos dizer que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o fim deles são caminhos de morte. Nós não conhecemos o final do caminho, nós não conhecemos o final da onde aquele caminho que nós talvez achamos que é bom para nós, mas o Senhor conhece o final do caminho. O Senhor conhece o que é melhor para mim e a sua vida. Talvez nós venhamos a nos decepcionar com portas fechadas, talvez venhamos a nos entristecer por momentos em nossas vidas que venham a se fechar portas diante de nós, mas talvez a porta que se fecha hoje diante de você é o Senhor querendo lhe abençoar e te levar para viver algo sobrenatural em sua vida. O Senhor tem todo o poder e toda a autoridade em suas mãos. Nós falamos aqui em 2 textos a respeito da fé, que é o fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Precisamos crer nesse Deus que nos chamou para viver uma vida abundante. Uma vida abundante pelo poder do Deus Santo. Será que confiamos em Deus apenas quando Ele diz sim? Ou também quando Ele diz não? Será que você se encontra aqui nesta noite e você só confia em Deus porque Ele só te diz sim, só porque você pede as coisas e acontece? Ou será que você também confia no Senhor porque Ele te diz muitas vezes não em sua vida?
Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que o pai corrige o filho a qual o ama. A Bíblia nos ensina e nos instrui dizendo que o pai, ele quer o melhor para o seu filho. O pai, ele quer a melhor posição, a melhor coisa para o seu filho. E às vezes seu filho te pede coisas que você vê e diz: não é momento para isso, não tem idade para isso. Se eu fizer isso, ele vai se perder. Se eu fizer isso na vida dele, algo irá acontecer de ruim. Talvez você se pergunte: como assim? Talvez seu filho tenha 10 anos de idade e ele diga: papai, eu quero ter uma moto porque eu vejo todo mundo andando. E você vai, você tem condições, e você vai e realiza esse desejo na vida do seu filho. Talvez aquele desejo que você realizou pode ser o fruto da perdição do seu filho. Talvez aquilo que você deu para o seu filho sem antes ele estar preparado para possuir e para ter aquilo, seja o final da linha para ele. Mas o Senhor, quando conhece o meu e o seu futuro, o Senhor, quando conhece o meu e o seu coração, o Senhor que conhece a minha e a sua vida, Ele sabe o caminho melhor para mim e para você trilhar. Por isso, há momentos na vida que portas irão se fechar. Esses homens queriam pregar para a Ásia, queriam anunciar a palavra do Evangelho para as pessoas da Ásia, mas o Espírito Santo de Deus não permite. E podemos se perguntar talvez e dizer: mas como assim, pastor? Eles queriam fazer uma coisa boa, eles queriam anunciar o Evangelho como a palavra do Senhor disse, ide em todo o mundo anunciando a palavra do Senhor, mas não era momento ainda oportuno para que a palavra chegasse naquele lugar. Talvez você ainda não recebeu o que você tem pedido, porque ainda você não está pronto para receber o que o Senhor tem para dar para a sua vida. A palavra do Senhor nos diz que não se derrama vinho novo sobre odre velho, porque quando se derrama o vinho novo sobre o odre velho, o vinho ele fermenta e ele estufa o odre, e o odre velho não tem o poder e a elasticidade, ele vem assim cumprir. Talvez você não tenha recebido vinho novo em sua vida, porque a sua vida precisa ser preparada para receber aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida. O Senhor quer te trazer estrutura, o Senhor quer te dar alicerce para que você venha enfrentar e fazer a vontade do Senhor. O que mais importa para você? Seguir os seus sonhos ou seguir a direção do Espírito Santo de Deus? Teremos no versículo 1 ao versículo de número 5, o chamado envolve preparação. Acompanhe comigo em sua Bíblia o versículo de número 1 ao versículo de número 5, que diz assim: e chegando também a Derbe e Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Lucas começa a nos contar a respeito de um menino, a qual ele chama ali de um discípulo, que era filho de uma judia, e o seu pai, ele era grego. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, Paulo vai dizer a respeito da mãe e da avó deste menino. Vai dizer sobre que elas tinham a fé, criam no Senhor, creram em Cristo Jesus. O texto está nos mostrando que existia em Derbe, indo para Derbe e Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Quando se afastava de Jerusalém e da Judéia, as pessoas começavam a se dar em casamento com os gregos, começavam a se dar em casamento com outras etnias. Na Judéia, eu digo quando se distanciavam, porque na Judéia e em Jerusalém, judeu se casava com judeu, grego com grego, e assim sucessivamente. Mas era normal isso acontecer. Mas aquele homem, aquele menino, a qual muitos teólogos e estudiosos vão dizer que ele se converte na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, a qual, depois de 5 anos, eles decidem voltar para ver os irmãos que estavam nas igrejas. Lembra quando nós vimos no versículo de número
no versículo de número 36, onde Paulo vira para Barnabé e diz: vamos lá, ver como estão os irmãos, as cidades a qual nós passamos e pregamos a palavra do Senhor. Paulo vai até esse local, vai para essa região e encontraria esse discípulo. Os estudiosos vão dizer que este menino, naquela época, possuía 15 anos de idade. Timóteo, ele aceita Cristo Jesus numa das viagens de Paulo. Ele tinha aproximadamente 15 anos de idade. Neste momento, ele tem 20 anos de idade, porque aqui se encontramos 5 anos após Paulo e Barnabé ter anunciado e pregado a palavra do Senhor àquelas cidades a qual eles passaram. E aqui está este menino, a qual era instruído pela sua mãe no judaísmo. Este menino era instruído e ensinado pela sua mãe a palavra do Senhor. Acompanhe comigo, abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 3, se eu não me engano. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, assim como serviram os seus antepassados, ao mencionar-te sempre em minhas súplicas, noite e dia. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver para encher-me de alegria. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habitas em ti. Este menino foi instruído e ensinado pela sua avó Lloyd e pela sua mãe Eunice. A sua vida e o seu pai, ele era grego, não era de uma religião. Por causa disso, Paulo não vai dizer, talvez ele não diga porque o pai estava morto, ou talvez ele não diga porque o pai realmente não era convertido ao judaísmo. Mas o que importa é que este menino foi instruído e ensinado na palavra do Senhor. Pois nós precisamos, como os pais, instruirmos os nossos filhos na palavra do Senhor. Precisamos, como os pais, como família, nos dedicarmos no ensino da palavra. Precisamos, como pai, como mãe, nos instruir e ensinar os nossos filhos no caminho em que devem andar, pois ao crescer, eles não se desviarão. Precisamos estar no caminho. Precisamos caminhar com ele. Precisamos ter exemplo de vida, para que quando eles cresçam, eles possam ver: meu pai estudava, minha mãe orava, meu pai acordava de madrugada para orar, minha mãe acordava de madrugada para orar, minha mãe se levantava, colocava a mão sobre as nossas cabeças, orava por nós, nos ensinava, nos instruía, lia a palavra do Senhor conosco. Precisamos ter vida. Não podemos apontar o caminho e dizer: é para lá, e seguimos em direção oposta. Filhos são como flecha na mão do bom e valente. Sou eu e você que iremos lançá-los para alcançar lugares que talvez eu não alcancei, você não alcançou, mas eles irão alcançar. Precisamos ter vida na palavra. Paulo está dizendo sobre duas mulheres que tinham um hábito. Primeiro hábito sincero. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e também a sua mãe Eunice. Reconheço a fé que há em ti, mas que habitou em sua avó e em sua mãe. Talvez você esteja aqui dizendo: pastor, mas eu me converti, ninguém na minha família era evangélico, ninguém na minha família tinha esse direcionamento. Mas você tem um pai no céu que não se esquece de você. Você tem um pai no céu que a palavra do Senhor nos diz que pode a mãe se esquecer do filho que amamenta, mas o Senhor nunca se esquecerá de você. Ele tem marcado você na palma das suas mãos. Ele tem marcado pelo sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário por mim e por você. Precisamos ser exemplo de vida para os nossos filhos. Precisamos ter vida com Deus para que nossos filhos venham a ter vida com Deus.
precisamos viver. Porque quando ensinamos aos nossos filhos não minta, e nós mentimos, eles às vezes nos dizem. Uma certa feita, vendo um vídeo, a mãe falava, não pode mentir, senão você vai apanhar, não sei o quê. E a mãe falou para o filho, bater alguém na porta de dia. Ela falou assim, diz que eu não estou. Ele falou, minha mãe mandou dizer que não está não. E a mãe, por que você fez isso? Ele falou, a senhora falou que não é para mentir. Não foi a senhora que disse? Precisamos viver o que nós falamos, ser verdade nas nossas vidas. Por isso, precisamos da fase da preparação. Timóteo se prepara durante 5 anos. Timóteo se prepara buscando a palavra durante 5 longos anos. Timóteo está aqui se preparando. No versículo de número 2, os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Todo mundo naquela cidade dava um bom testemunho de Timóteo. As pessoas o reconheciam como alguém que vivia uma vida íntegra ao Senhor. Os irmãos reconheciam que Timóteo tinha uma fé verdadeira e genuína no Senhor. Versículo de número 3. Paulo queria que ele o acompanhasse. E tomando-o então, o circuncidou. Opa! Espera aí. Pastor, mas não foi mesmo esse Paulo, juntamente com Barnabé, que quando os irmãos de Jerusalém chegam à igreja dizendo que aqueles irmãos precisavam ser circuncidados e guardar a lei de Moisés para ser salvos, eles se levantaram e começaram a debater e a discutir? Como assim esse mesmo Paulo agora circuncida um homem? Paulo tinha a certeza que a salvação vinha de Cristo Jesus. Por isso, quando ele se levanta, porque, acompanhe lá, abre comigo, capítulo 15, versículo 1, onde vai dizer assim: certos homens que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidades, segundo o costume instituído por Moisés, não podereis ser salvos. Então Paulo e Barnabé os confrontaram e discutiram muito com eles. E os irmãos resolveram que os 2 irmãos alguns, dentre eles, subissem a Jerusalém, e os apóstolos e os presbíteros, por causa daquela questão. Vamos ver depois, mais para frente, que no concílio de Jerusalém eles decidiram que esse fato era pesado demais para colocar sobre os próprios apóstolos, sobre os próprios pais da fé e sobre aqueles que estavam aceitando a Cristo Jesus. Mas o que isso quer dizer? Paulo entendia e sabia que o questionamento anterior é que se eles não fizessem isso, eles não seriam salvos. E Paulo reconhecia que a salvação não vem pelas obras, mas a salvação vem pela graça em Cristo Jesus. Por isso Paulo se levanta e diz, não é. Eles não precisarão fazer isso. Eles não precisarão realizar esse ato, porque a salvação não vem pela circuncisão. O próprio Paulo vai dizer outrora no livro de Romanos que a circuncisão de nada importa, mas sim a circuncisão de coração. Aquele que realmente entregou a sua vida a Cristo Jesus, aquele que verdadeiramente negou a si mesmo, deixou as suas vontades, deixou os seus desejos por Cristo Jesus. Paulo entendia que a verdadeira salvação estava em Cristo Jesus. E o que estava em xeque não era a circuncisão ou a lei. O que estava em xeque era a salvação. O que os homens estavam dizendo no legalismo era: vocês só serão salvos se fizerem isso. Vocês só serão salvos se realizarem isso. Vocês só serão salvos se guardarem isso. Mas Paulo se levanta e diz: a salvação não vem por coisas. A salvação não vem por eu fazer ou deixar de fazer. A salvação está em Cristo Jesus. Por isso, Paulo, neste momento, circuncida Timóteo. E ele vai dizer o motivo pelo qual ele faz isso. Por causa dos judeus que viviam na região. Paulo sabia que Timóteo, por ser judeu, pois sua mãe era judia,
ele iria pregar o Evangelho, assim como Paulo e os outros, nas sinagogas. Ele ia onde estavam os judeus, e isso seria um empecilho para o avanço do Evangelho. Paulo entendia que a circuncisão não era para salvar Timóteo, mas para que não impedisse dele anunciar o Evangelho para toda criatura. Paulo entendia que aquela necessidade dele ser circuncidado haveria sobre o povo judeu, sobre Timóteo, o questionamento de o pai dele ser grego, a mãe dele judia, e ele não era circuncidado. Então, Paulo circuncida Timóteo para que ele não seja impedimento para o crescimento do Evangelho de Cristo Jesus. Isso nos leva a perguntar em nossas vidas: será que temos sido impedimento para o crescimento do Evangelho do Senhor? Será que as nossas religiosidades, as nossas vontades têm impedido de que pessoas se rendam a Cristo Jesus? Será que temos, com o nosso viver, os nossos costumes, sido um impedimento para que o Senhor salve vidas? Paulo decide que isso não seria impedimento. Se isso poderia, se alguém se levantar e não aceitar a Cristo Jesus por causa disso, ele circuncida Timóteo, para que ele pudesse anunciar e pregar o Evangelho. Peraí, pastor, então o Senhor está dizendo que eu preciso ser ou não circuncidado? Não tem nada a ver com isso. O que está em xeque aqui é que ele era um judeu, e era um costume dos judeus serem circuncidados e também ter umas dietas alimentícias. O próprio Paulo vai dizer: eu me fiz de forte para ganhar os fortes, eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. Precisamos não ser impedimento para anunciar e pregar a palavra do Senhor. Precisamos não deixar que o meu eu, a minha vontade, seja impedimento para que o Senhor alcance os perdidos. Precisamos, assim como a mãe e a avó de Timóteo o instruiu na palavra, precisamos viver, precisamos ser para fazer a vontade do Senhor. E à medida que viviam na região, porque todos sabiam que o seu pai era grego. E à medida que passavam pelas cidades, entregavam os irmãos as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para serem obedecidos. Interessante é que Lucas vai nos narrar e nos dizer que eles continuavam ensinando o que foi decidido no concílio de Jerusalém. Porque talvez as pessoas pudessem pensar assim: então se ele circuncidou Timóteo, mudou a decisão não era, e agora mudou. Não, Lucas está dizendo que continuavam instruindo, continuavam ensinando o que foi decidido pela igreja, continuavam instruindo conforme foi decidido pelos apóstolos e presbíteros. Ele não fez nada fora da alçada da onde ele estava. E depois foram 5, e dessa forma as igrejas eram firmadas na fé, e cada dia cresciam em número. A igreja crescia em número. Eram firmadas na fé, eram firmadas na palavra e cresciam em número. Não apresse os processos de Deus. Seja fiel onde você está, antes de querer novos passos. Mas aprendemos neste momento da preparação que não devemos apressar os momentos de Deus em nossas vidas. Seja fiel onde você está, antes de querer novos passos. Timóteo era exemplo onde ele estava. Antes dele ir viajar com Paulo, com Silas, antes dele ir viajar com Lucas, ele era
um homem exemplar onde ele estava. Ele era alguém que reconheciam nele ser um menino de um testemunho bom. Antes de você ir para onde você for, seja testemunho aonde Deus lhe colocou. Tenha vida aonde o Senhor te colocou. Faça a vontade de Deus aonde Ele já te chamou para fazer. Veremos do versículo 6 ao versículo de número 7 o chamado enfrenta portas fechadas. Versículo de número 6 ao 7 nos diz assim: E atravessaram a região da Frígia Galata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram perto de Mísia e tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Paulo e Silas e Timóteo decidem anunciar a palavra na Ásia. Talvez você possa imaginar uma boa coisa. Eles decidem ir até a Ásia para anunciar a palavra. Mas o Espírito Santo disse para eles: não, ainda não é tempo. Não é agora. Eles decidem que iriam até atravessam a região da Frígia da Galata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Talvez, às vezes em nossas vidas, pensamos que estamos fazendo algo bom, mas precisamos primeiro perguntar ao Senhor se é isso que Ele quer e foi isso que Ele nos chamou para viver. Paulo, Silas, Timóteo querem ir para lá e atravessaram a região da Frígia e Galácia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra à Ásia. Não é para levar para todo lugar? Vamos para a Ásia. Paulo, outrora, queria pregar a palavra na Espanha. Ele manda a carta para os romanos, a igreja de Roma, porque ele queria ajuda para ir pregar na Espanha. Ele vai até Roma, mas ele vai encarcerado. Mas ele não deixa de pregar e de anunciar a palavra do Senhor. Talvez não é da forma que eu quero ou que você quer, mas é a forma que o Senhor quer para a minha e a sua vida. Eles tinham um plano, mas o plano que prevalece não é o nosso, é do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que os homens fazem planos, mas a resposta, ela vem do Senhor. Precisamos colocar o Senhor em nossos planos. Precisamos incluir o Senhor quando formos decidir o que iremos fazer, o que iremos realizar em nossas vidas. Nem toda oportunidade aberta é Deus. O Espírito pode impedir coisas aparentemente boas para nos conduzir ao melhor. O Senhor tem o melhor para nós. Talvez aquilo é bom para os seus olhos, talvez aquilo é bom para você, mas o que o Senhor tem para você é o melhor. O que o Senhor tem para te dar é melhor do que aquilo que você imagine ser bom. Por isso, eles encontram o Senhor dizendo não. Não era momento ainda para ser anunciado naquele lugar. Nós vamos ver que no decorrer do tempo a palavra chega até a Ásia, chega até nós, chega até diversas outras regiões. Mas naquele momento o Senhor tinha um propósito para fazer e para cumprir. E quando chegaram perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. É o próprio Espírito, o Espírito Santo de Deus, é o próprio Espírito de Jesus. Ou Jesus não é Deus? Foi Ele quem pediu ao Pai, e Ele mesmo disse aos seus discípulos: eu rogarei ao Pai que envie a vocês um Espírito Santo, e eu vos enviarei. Ele mesmo disse que iria enviar.
versículo de número 8, veremos o chamado segue a direção do Espírito. E então, passando pela Mísia, desceram para Troade. Eles passam por Mísia e descem para Troade. Deus estava conduzindo para a visão de um homem macedônio, que vem logo depois. Bote um 9 para a gente, só para a gente ter esse contexto. De noite, Paulo teve uma visão, e nela em pé um homem da Macedônia suplicava-lhe: vem para a Macedônia e ajude-nos. O Senhor tinha algo maior e melhor. O Senhor tinha algo melhor a fazer na vida deles. O Senhor tinha outra direção para eles. O Senhor tinha outro caminho para levá-los para ter o seu melhor. Espere em Deus. O Espírito não apenas bloqueia, ele direciona. O Senhor tem o melhor para a sua vida. Não reclame quando portas se fecharem, pois o Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor sabe o que é melhor para mim e a sua vida. O Senhor sabe o que Ele tem de melhor para te dar. O Senhor tem algo para te entregar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Por isso, mantenha a fé no Senhor. Portas fechadas não significa abandono, mas cuidado. Portas fechadas em nossas vidas não significam o abandono de Deus em nossas vidas, mas sim o cuidado dele por mim e por você. Lembra que vimos no texto quantas vezes alguém se sentiu sozinho? Cuidado do Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Portas fechadas não é abandono, é cuidado do Senhor para você. Ele não quer lhe perder. Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Ele sabe o que é melhor para te entregar. Por isso, Ele não te abandonou. Ele tem cuidado de você. O Espírito Santo dirige a missão e a vida. Obediência abre caminhos para novos horizontes. Esses homens obedeceram ao Senhor. Poderiam ter ido para a Ásia? Poderiam. Talvez encontrariam uma morte. Talvez se perderiam no caminho. Mas decidiram obedecer. Decidiram obedecer à vontade do Senhor. E isso abriu para as suas vidas novos horizontes. Quer viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida? Obedeça ao Senhor. Quer viver o melhor para a sua vida? Obedeça ao Senhor. Quer viver algo que você nunca viveu em sua vida? Obedeça ao Senhor. Porque Ele diz: eu bem sei os pensamentos que tenho ao seu respeito. Pensamentos de vida e não de morte. O Senhor tem o melhor para lhe entregar. Hoje você está insistindo em portas que Deus já fechou. Como você se encontra aqui nessa noite? Você está insistindo em portas que Deus já fechou em sua vida? Você ainda continua batendo nas portas que Deus já fechou em sua vida? Ou está disposto a seguir pela rota que o Espírito Santo lhe mostrar? Precisamos tomar uma decisão em nossas vidas hoje. Ou nós obedecemos ao chamado do Espírito Santo de Deus, ou vamos ficar dando murros em ponta de faca, esperando o que o Senhor já disse que não vai fazer, batendo na porta que Ele disse que não vai abrir, não porque Ele é ruim, mas porque Ele quer o melhor para você, porque Ele quer cuidar de você, porque Ele quer derramar a sua graça, o seu poder e a sua provisão sobre a sua vida. Por isso, confie no Senhor, entregue a Ele ao seu caminho, e o mais Ele fará. Poderoso Deus e eterno Pai,